Bem, eu achei que realmente não seria necessário fazer uma parte 2 desse vídeo, mas muita gente gostou do último vídeo e ficou me pedindo uma parte 2. E pelo jeito que vão das coisas, vai ter uma parte 3 também. Vocês gostaram bastante da brincadeira gostosa que eu postei no penúltimo vídeo. Mas bem, hoje estamos para a parte 2 de se é seguro dar Dali em certos personagens. E bom, antes de ir pro vídeo, eu queria deixar um recado bem importante e bem claro para vocês. Bom, no último vídeo, na introdução dele, eu acabei deixando claro que esse vídeo tinha sido inspirado no canal Caio Caralho e no vídeo que ele falou sobre a Pito. Mesmo eu falando isso na introdução do vídeo, teve muito animal que veio comentar no vídeo dizendo que eu tinha copiado ele. E não, gente, eu não copiei, eu me inspirei no vídeo dele e eu deixei isso bem claro na introdução do vídeo. Copiar é simplesmente quando você pega a mesma ideia do cara e faz a mesma coisa que ele fez. Se eu tivesse feito um vídeo sobre a Pito, aí sim seria cópia. Mas eu tô fazendo com os personagens de Kimetsu no Yaiba, então eu tô me inspirando, não copiando. Então, só pra não ter esses caras idiotas comentando esse tipo de merda aqui no canal, eu simplesmente vou deixar na descrição, né, o vídeo original do Caio que eu me inspirei e também, né, o link do canal dele, né, já pra não ter essa discussão de gente falando besteira aqui nos comentários que eu tô copiando, porque não tô copiando, eu tô me inspirando. Se inspirar é diferente de copiar. E bom, agora sem mais enrolação, né, bora conferir se é seguro dar Dali nas seguintes personagens que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas é claro, né, antes de começar o vídeo já vai deixando seu like, se você é novo se inscreve no canal e também, né, ativa o sino para toda vez quando eu postar vídeo você ser notificado. Agora de fato, né, vamos pro vídeo. Começando pelas humanas, né, no caso as únicas humanas que eu vou citar aqui nesse vídeo que eu acabei não citando no primeiro, que é as esposas do Uzui. Eu acabei não citando no primeiro vídeo, né, pelo fato delas serem casadas, então tipo seria meio estranho estar citando personagens que já são comprometidas. Mas como teve gente que sentiu falta delas, eu vou avaliar elas aqui pra vocês. Bom, começando pela Makio. Fisicamente, seria seguro dar um Dali com a Makio, justamente porque ela é humana. O problema seria por conta da sua personalidade. A Makio é uma pessoa que tem a personalidade muito forte. E pelo fato dela ser casada também, se você fosse dar em cima dela, seria arriscado, né, você acabar com a kunai no pescoço. Mas imaginando no cenário que a Makio seria solteira, se você fosse um cara ali mais de boa, mais calmo e paciente e conversasse com jeito ali com ela, né, você conseguiria ter um encontro com ela. E aquele encontro, né, mais intenso ali entre quatro paredes, seria algo tranquilo, né, já que a Makio, né, ela é humana normal, ela não tem um físico super poderoso que nem o da Mitsuri, então seria algo tranquilo ali. Talvez, né, ela fosse um pouco mais intensa pela questão da sua personalidade forte, né, talvez ela queira, né, no ato ali tá dominando, mas é algo tranquilo, você sobrevive, seria algo bem bom. Mas um cenário, né, onde ela é solteira, se ela é casada com o Zui, aí, irmão, pode preparar que ela vai te passar uma lambida no pescoço com a kunai. Bom, a próxima é a Suma. A Suma também é aquela mesma coisa, fisicamente é tranquilo, já que ela é humana normal. Só que é aquele cenário, se ela é casada, ela não vai aceitar de jeito nenhum porque ela é muito fiel ao Uzui. Em um cenário que ela é solteira, seria até que eu acho que um pouco mais difícil ter um encontro com ela, já que ela tem uma personalidade meio covarde ali, meio insegura. Então já seria meio difícil ter um encontro com ela. E se caso ela aceitasse, né, e vocês fossem para aquele momento mais íntimo, também até que seria seguro de um certo modo. O problema pelo fato da Suma ter aquela personalidade chorona, de ficar com medo de qualquer coisa, se tu fizesse um movimento errado ali, que machucasse um pouco ela, que ela ficasse desconfortável, provavelmente ela ia começar a chorar e ia meio que quebrar o clima ali e não ia querer fazer mais, então seria meio chato. Assim, é seguro? É seguro. Mas tu teria que ser um cara bem mais calmo ali, não ir com muita força, sem sede ao pote, algo bem carinhoso ali pra Suma não chorar. E por último, né, a Hina Tsuru, que eu acho que não é dúvida pra ninguém, que seria a mais tranquila de todos. E é claro, naquele cenário que ela é solteira. Se ela fosse casada com o Zui, né, ela ia negar logo de cara. A Hina Tsuru, pelo ter uma personalidade mais calma, mais estável ali, seria muito tranquilo ter um Dali ali com ela. E mesmo que tu fosse um pouco mais intenso, ela ia resistir de boas e talvez até conversasse contigo, né, pra ir com mais calma. Então sim, é seguro ir com as três esposas do Zui em um cenário onde elas são solteiras. Num cenário que elas são casadas com o Zui, meu irmão, no mesmo dia que tu pedisse isso, tu ia morrer pra ele mais tarde. Então, sim, é seguro dar Dali com as esposas do Zui. E bom, agora vamos pra parte, né, mais interessante que vocês mais querem saber, né, que é a parte que a gente chega pra falar das Onis fêmeas. Bom, começando pela Susanoo, aquela Oni, né, que apareceu ali logo na primeira temporada, que eu chamo ela de Oni Erguil, né, olha o cabelo dessa menina aqui, mano, já existia Erguil ali no início do século XX lá no Japão. Bom, a Susanoo é uma
Oni, né, que tem uma aparência ali de adolescente. Eu sei que pode ser meio estranho estar citando ela aqui no vídeo, já que muita gente pode achar que ela seja de menor. Bom, eu não tenho a certeza se a Susanoo é de menor ou não, mas estou imaginando aqui que ela tem acima de 18 anos, né? Até porque sua fisionomia mostrou que ela não tinha decote, né? Ela não tinha ali os airbags igual outras Onis têm. Então, tipo, não dá pra saber exatamente qual seria o nível de idade dela, mas eu vou julgar ali que ela já seja de maior para não ter esse problema. E bom, a Susanoo, né, seria meio complicado, começando, né, pela questão dela ser um Oni. Pelo fato dela ter a natureza Oni, já seria complicado por isso, porque em um momento que tu estivesse junto com ela, ela já poderia, né, querer te comer. E ainda tem aquela coisa, né, dela aceitar. Se ela aceitasse, né, provavelmente seria para tu ser o alimento dela, no caso, ela que ia comer. E bom, outro problema também, né, é a força sobrenatural dela. Pelo fato dela ser um Oni que usa um Kikijutsu, né, que envolve aquelas bolas, né, aquelas Susamarus, ela tem que usar muita força no seu corpo, principalmente nos braços e pernas. Então ali na hora do ato, a Susanoo fazer um aperto de perna ali involuntário, irmão, tu ia quebrar tuas pernas. Então, tipo ali, dependendo da posição que tu tivesse com ela, não seria nada seguro, né? Ela poderia te quebrar e tu sair ferido dessa batalha. E fora também pela questão da pele dela, né? Como ela dá aqueles chutes muito fortes, provavelmente a pele dela deve ser muito dura. Então não sei se seria algo tão agradável. Então assim, é seguro? É seguro, mas fique preparado ali para você quebrar alguns ossos se tiver no ato com ela. E fora também que ela é uma pessoa agressiva, né? Ela tem aquele jeito meio risonho, né? Mas a qualquer momento ela pode se irritar e acabar, né, te partindo no meio. E a próxima é a waifuzinho aí de muita gente, né? Que é a Tamayo. Tamayo é tranquila, já é um Oni que tem mais de 500 anos, então não tem problema aparecer aqui nesse vídeo. Bom, o primeiro problema de um Dali ali com a Tamayo, né, seria justamente já o Yushiro. E o Yushiro não podia estar perto, né? Porque é outro gado ali da parte dos Onis. Mas tirando o Yushiro da jogada, o primeiro problema da Tamayo seria suas garras. Pelo fato dela ter umas garras ali, se você estivesse ali no encontro mais intenso, né, vocês se abraçando ali, ela poderia te cortar com aquelas garras. E meu irmão, acredite, se tu sai com a mina que tem as unhas grandes, isso é um bagulho bem comum de acontecer. E imagina com Oni que são unhas mais afiadas, então o negócio ali, mano, já ia te machucar só de início. Mas beleza, você pode até resistir ali às garras delas e tal e continuar no ato. Mas o segundo problema vem é que a Tamayo, ela tem uma necessidade de sangue. Então assim, meu irmão, se ela te cortasse com as garras delas e visse o teu sangue descendo ali, ela ia dar uma de vampiro e ia querer beber o teu sangue. Mesmo a Tamayo sendo um Oni ali que é fora do domínio do Muzan e consegue ter consciência e se comportar como humano, ela ainda tem essa necessidade de sangue. Provavelmente ela ia beber o teu sangue ali. Bom, se tu tem fetiche com isso, não seria um problema, né? Mas se você é uma pessoa ali que é mais normal da cabeça, né, isso poderia ficar estranho e até mesmo, né, quebrar o clima. E bom, o outro problema também, né, que esse não sei se é tão grande assim, em relação ao Kikijutsu da Tamayo, que é o domínio mental, né? Ela consegue seduzir as pessoas através do seu Kikijutsu, né, e controlar a mente delas. Então assim, se ela caso tipo gamasse em ti e quisesse que tu fosse só dela agora, ela poderia usar o Kikijutsu dela em ti para tu ficar submisso e preso para ela para sempre, né? Já que como ela é um Oni, nunca morre, né, praticamente, então tu seria escravo dela ali por um bom tempo, até o resto da tua vida, né? Até chegar ao ponto que tu iria morrer e eu não servir mais pra ela. Mas eu acredito que a Tamayo não faria isso, ela é uma Oni de boas, então ela não faria esse tipo de coisa. Mas é uma possibilidade dela fazer isso contigo caso ela gamasse muito. E, irmão, as mulheres são loucas, né? Então, tipo, não dá pra duvidar de nada. Mas, assim, fisicamente é tranquilo, sim, dar um Dali com a Tamayo. O problema é as garras e a necessidade de sangue. Mas pelo fato da Tamayo ter uma personalidade mais tranquila, eu acho que isso ela conseguiria controlar ali na hora do encontro. E, bom, agora vem um personagem polêmico que muita gente até comentou na primeira parte, né, sentindo a falta desse personagem, que no caso é a Mãe-Aranha. Bom, se você conhece o passado da Mãe-Aranha, você já tá sabendo porque que esse personagem é polêmico. Bom, ela foi transformada em Oni quando ainda era criança. Só que o que aconteceu? O Rui, quando chamou ela para ser parte da sua família, o Rui pediu para que ela mudasse de forma e não ficasse naquela forma de criança e ficasse numa forma adulta para ser a mãe. Enfim, o que acontece? Muita gente julga a Mãe-Aranha como sendo uma criança, mas quando eu fui fazer uma pesquisa ali e ver mais ou menos qual a idade dela, foi constatado que a Mãe-Aranha ela tem 19 anos, ou seja, ela é de maior.
Porém, né, tem aquela questão da mentalidade dela. Muita gente julga que quando o Oni se transforma, ele não evolui de forma mental, né? Ele continua com aquela mentalidade. Ou seja, se ele foi transformado em Oni quando era criança, ele não vai evoluir. Ele vai ser um Oni criança até o resto da sua vida. Coisa que eu não concordo muito. No caso, muita gente julga isso pela questão do Rui, né? Mas eu acredito que o Rui é mais uma questão psicológica. Ele não batia bem das ideias. Eu acredito que se você é transformado em Oni, você vai ficando adulto e vai evoluindo, né? Até ter uma mentalidade ali de um Oni adulto. Então, assim, cronologicamente, a Mãe-Aranha tem 19 anos. E pelo fato do físico dela. Como a gente viu, ela tem um corpo ali de uma mulher adulta. Então eu vou julgar por esse fato. Eu espero que não me julguem mal, né? Mas eu tô julgando aqui uma personagem, né, 2D que não existe. Então eu tô levando por base que ela tem 19 anos e pela sua aparência de ser uma mulher adulta. Ainda tem um terceiro ponto também que pode me defender, né? Que pelo fato dela ser uma Oni, ela não se encaixa nos direitos humanos. Então, tipo, tá tranquilo avaliar essa personagem aqui. Mas bem, eu espero que não distorçam o que eu tô falando aqui no vídeo. Mas deixando as explicações de lado e indo pra parte que interessa vocês, né? O primeiro perigo seria em relação à personalidade da Mãe-Aranha. Pelo fato, né, dela ter sido muito tempo ali maltratada psicologicamente pelo Rui, ela é uma pessoa que não bate bem das ideias, ela é um pouco insegura e meio ali, como é que posso dizer, impulsiva. Então ela pode a qualquer momento surtar. Então se tu tivesse no encontro ali com ela, a qualquer momento ela poderia surtar contigo e te matar. E o segundo problema, né, vem em relação à sua habilidade, né, que são aqueles fios. Aqueles fios, né, da Mãe-Aranha são muito fortes. Então, tipo, no momento ali mais intenso com ela e tal, ela poderia usar sem querer um desses fios, né, e acabar, né, movimentando algum membro teu pro lado ao contrário, né, visto que ela fez isso com alguns caçadores, né, lá na Montanha Natagun. Tava usando eles como marionetes e quando viu que eles estavam ficando inúteis, né, acabou, né, puxando os membros dele de forma oposta, no caso, né, quebrando o braço, quebrando perna e até mesmo puxando o pescoço deles para trás. Então, tipo, ela poderia usar isso sem querer em ti, ou até mesmo usando de propósito mesmo, pelo fato de ter a natureza Oni, de ser alguém que já é ruim, ela poderia te usar como marionete, né, para brincar contigo. Tu não precisava nem estar vivo, irmão. Só precisava ali estar servindo ela. Mas se bem, né, que para você ficar de pé, né, vamos dizer assim, você precisa estar vivo. Então não. Acho que ela não te mataria, né, mas ia ficar te torturando ali, principalmente também pela questão, né, do emocional dela não ser muito bom, né? Mas assim, pegando pelo fato ali do físico da Mãe-Aranha, mano, eu sei porque vocês queriam dar um dali com ela, né? E assim, irmão, eu sei que é polêmico falar da Mãe-Aranha, né, pela questão que a gente sabe, né, que o físico original dela é de uma criança, né, mas quando ela se transforma, ela vira sua wife, mas pô, mano, olha isso aqui, mano, essa Sonia aqui, irmão. Ela tem 19 anos. Aqui é um Dali com certeza. É seguro? Não sei. Mas eu particularmente, eu iria, né? Porque, nossa, olha o tamanho desses Big Tits aqui. E o último, né, para fechar o vídeo, né, daquela forma deliciosa, foi um personagem, né, que muita gente tava me pedindo na primeira parte, que tava sentindo falta, Muzan fêmea. Gente, eu queria entender qual a tara de vocês de querer, né, esbagaçar o Muzan fêmea. Mano, qual o problema de vocês? Bem, a gente sabe, né, que no momento do anime o Muzan fica naquela forma de mulher, né, que foi aquela forma ali, né, que ele matou os duas inferiores. E bom, a gente não sabe ao certo porque que o Muzan tinha aquela forma. Eu acredito que usava aquela forma de feminina ali, né, pra seduzir homens, pra conseguir as suas coisas que ele queria, como dinheiro ou alguma coisa do tipo. E bom, muita gente ficou perguntando se seria possível dar um Dali com o Muzan. Assim, se te lembrar o fato que o Muzan, né, ele consegue mudar a sua estrutura corporal, né, ele pode ter qualquer forma. Então, assim, possa ser que ele fosse uma mulher de forma completa, tendo todos os órgãos possíveis, né, tendo a parte genitária feminina. Mas assim, a gente não tem ao certo se ele conseguiria fazer aquela parte de forma funcional. Já que assim, como ele queria só seduzir os homens com sua aparência, eu acho que não tinha necessidade dele modificar a parte de baixo, né? Só a parte ali que seria visível, né, para as pessoas. Então assim, meio que o Muzan viraria, né, uma mulher com parte de homem, né? Se você é que vocês estão me entendendo. Mas assim, eu acredito que talvez sim, acho que ele modificava ali mesmo só para ficar um negócio ali mais bonitinho, vamos dizer assim. Mas se não tivesse, né, ainda temos o caminho de barro. Sim, o caminho de barro ali dá para usar. Bom, o primeiro problema seria a personalidade do Muzan. O Muzan não ia te dar de graça, né? Tipo, o Muzan não ia chegar de boa vontade e ia, né, ter um encontro ali contigo. O Muzan, só de tu perguntar isso pra ele, ele ia te matar na mesma hora. Mas digamos que o Muzan aceitasse, né, teria outros problemas. O principal, né, é seu instinto demoníaco. O Muzan, né, é uma criatura, né, que precisa de carne humana. Então, tipo, uma oportunidade de ter um humano otário ali que pensa que vai ter um encontro com ele usaria esse humano, né, para se alimentar. Outra coisa também em relação à sua personalidade, né? Ele é um pouco assim, meio que não se importa com os outros humanos. Então, tipo, ele poderia até mesmo ali só te matar de graça mesmo. Ele ia levar tu pro encontro só pra matar mesmo, só por ser atrevido ao ponto de achar que teria
aquilo com ele. Mas se caso ele deixasse, né, você ter algo a mais ali com ele, ainda haveria o terceiro problema, que esse aqui, irmão, não tem pra onde fugir, que é o risco biológico. Pelo fato do Muzan, né, ser uma criatura que transforma outras pessoas em Oni, cara, no primeiro contato com ele, tu ia ficar infectado. Visto que na batalha final, né, os caçadores ali que tiveram contato com o Muzan, né, que foram arranhados por ele, né, acabaram, né, nas suas células começando a serem destruídas, né, começaram a ficar meio que envenenados, só por conta dos rasgos do Muzan. E não é todo mundo, né, que tem um Shashamaru ali pra lhe dar uma vacina na hora de dar um dali ali com essa criatura. Então, tipo assim, só do fato de tu ter o ato com ele, tu já iria ficar infectado. E isso tanto pela parte do caminho de barro, e mesmo que ele tivesse, né, a parte feminina ali, aí que seria pior mesmo. O contato lá seria maior. Então, tipo, meu irmão, tu ia se infeccionar de qualquer forma. E assim, poderia usar uma proteção, um coletezinho ali. Será que tu tá me entendendo? Poderia, mas eu acho que o Muzan é tão maligno no jeito que ele ia fazer, né, esse colete, né, desintegrar ou conseguir tirar ele lá dentro mesmo, né, como ele consegue manipular todo o corpo dele, ele conseguiria retirar aquilo ali só pra fazer o mal mesmo, só pra tu ficar infectado e provavelmente o que ia acontecer? Ou se transformar numa massa de carne ali sem consciência, ou tu ia acabar virando um Oni tendo um Dali com o Muzan. Eu acho que a opção, assim, menos ruim seria virar um Oni nesse Dali. Então, assim, é seguro dar um Dali com o Muzan? Não, não é seguro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você ia acabar ou virando uma massa de carne de bosta, ou ia acabar virando um demônio. E bom, rapaziada, essa foi a parte 2, se era seguro dar um Dali com essas personagens. E bom, gente, essa aqui é a parte 2 das mulheres, né? Não tem mais personagens femininas para avaliar. Bom, assim, eu vejo que vocês vão gostar desse vídeo, assim. Eu tô feliz porque eu sei que muita gente vai gostar, vai rir, porque até porque é um vídeo meme, não é pra levar a sério. Mas pelo fato que se esse vídeo se performar bem, eu vou ter que fazer uma parte 3. E a parte 3 não vai ser com as mulheres, vai ser com os homens. Então, tipo, vai ser mais cringe gravar esse terceiro vídeo. E provavelmente, se o terceiro vídeo der certo, ainda vai ter uma parte 4 que vai ser, graças a Deus, a parte final. Eu espero muito que esse vídeo flop e eu não precise gravar uma parte 3, porque meu psicológico só de falar de mulher já tá meio acabado. Imagina falar de homem, se é perigoso dar um dali com eles. Minha nossa senhora. Mas enfim, se gostou desse vídeo, né, deixa like. Se é novo, se inscreve no canal. Ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo. E pelo amor de Deus, eu espero o YouTube faz esse vídeo flopar pra eu não precisar gravar uma parte 3. Mas é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada.